E aí, pessoal, uma entrevista esclarecedora. A ótima entrevista de Duda Garbi com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e com o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum. Esclarecimentos, mensagens subliminares, verdades. É muito interessante a gente falar sobre isso. Separei nome a nome aqui e também as mensagens deixadas por Alberto Guerra e por Antônio Brum para a gente discutir por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, a hora do sabor. Você precisa refazer o seu estoque de carnes nobres com a Fazenda Maldonado, Porto Alegre, Zona Sul e Zona Norte e, claro, Florianópolis. Tenha o melhor churrasco em casa com os cortes nobres da Fazenda Maldonado. Nós já vamos começar na semana que vem as lives lá, mas você vai ter o seu churrasco antes disso. Então, compre na Fazenda Maldonado agora, vai receber em casa, é barbadinha. Fazenda Maldonado. Gente, uma ótima entrevista. Deu um problema lá, faltou luz, foi até melhor. Tu acaba juntando, criando mais espaço, mais intimidade, e essa intimidade traz informação para o torcedor. Eu quero colocar, primeiro ponto aqui, um elogio muito grande aos dois dirigentes, porque nós tivemos ali uma vontade de encurtar o espaço com o torcedor. E isso é muito legal. Eu vi ali uma outra crítica, alguma informação que saiu, até nem foi por aqui, não me senti tocado por isso, mas se tem alguma coisa tão errada, vai ali e diz. Não precisamos criar nenhum tipo de cisânia. Ao contrário, a hora é de aproximação, o Grêmio precisa disso. Mas, dito isso, excepcional. Excepcional. E eu separo aqui alguns pontos para a gente conversar sobre esclarecimentos, verdades, que o tempo acaba colocando. Primeira, Michael. O presidente Guerra disse ontem, nós fizemos uma proposta no início de 23 e mesmo assim o Grêmio não conseguiu trazer e ele usou a expressão, talvez fosse a maior contratação da história do Grêmio. Então imagina o tamanho do contrato. Sobre a saída do Soares, ele disse mais uma vez, os colegas da imprensa estavam corretos, o Gabardo e o Marcos Souza. Ele disse que a informação deles estava certa. Naquela ocasião não falamos detalhes, precisávamos blindar o clube, vestiário e dirigentes. Então aqui ele fala algo que é a percepção dele, que já foi contraposto muitas vezes pelo antigo vice-presidente, o Calef, mas que mais uma vez ele cita. Mais uma vez ele cita e diz que o caminho estavam certos ali dos repórteres. Sobre Di Maria, né, ele disse o seguinte, Antônio Brum, na verdade, nesse momento. Di Maria foi sondado na metade de 23, exatamente no problema do Soares. Exatamente no problema do Soares. E o interesse surgiu pela possibilidade do Soares sair, mas a especulação não resolveu, não conseguiu, não deu andamento e a coisa foi afastada. Ou seja, não há nenhuma negociação entre Grêmio e Di Maria neste momento. Ele fez questão de citar isso. Sobre Daverson, centroavante. Teve gente dizendo que pagaríamos 20 milhões pelo Daverson, mas nós nunca tentamos esse nome. Nunca tentamos esse nome. Não ouvi essa, o Grêmio pagaria 20 milhões pelo Daverson. Isso eu não ouvi. Essa eu não ouvi. Mas, eu acho ótimo isso aqui. Porque o Daverson não resolve o nosso problema. Não resolve. Funes Mori. Funes Mori foi tentado, mas no mercado do México tem inúmeros times com os quais o Grêmio não conseguiria competir e a negociação não andou. Lembrando que o futebol mexicano é muito bem remunerado e Funes Mori está nesse mercado. Mas o Funes Mori tem um outro ponto depois, tá? Que está entre as discussões subliminares. Andrada, o goleiro, e aqui entra Marcelo Groy também. Andrada não será goleiro do Grêmio em 24, disse Brum. Estamos indo atrás de um goleiro experiente para a disputa da Libertadores. Ou seja, ele confirma que o Grêmio vai atrás de um goleiro. Mas não é este jogador que está circulando.
não é o Andrada. Ele não disse que não tentou o Andrada, ele disse que não será o goleiro, lembrando que o Andrada é ídolo lá e é caro e tal. Mas não é esse o goleiro. Então, encerrou a discussão. Já a Groy, o Guerra, o presidente Alberto Guerra, foi perguntado também, mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Ele explica, ele disse que a situação do goleiro ainda não está resolvida com o Al-Ittihad. Mas deixou claro que se for resolvida, ele disse que o goleiro é muito bem avaliado no Grêmio, que ele mesmo já havia tentado algumas vezes a contratação. E ele então diz, o goleiro do Grêmio pode ser Marcelo Groy se a coisa for resolvida. Eu diria mais. A sensação que me deu é o seguinte, a gente está esperando que resolva. Se resolver. O presidente Alberto Guerra trabalhou toda a vida dele dentro do vestiário com o Groy, né? Então ele sabe, ele conhece o Groy como ninguém. E isso pesa muito em favor dele. Não do Guerra, do Groy. Do Groy poderia vir contratado o Marcelo Groy. Diria mais, tá? Depois da entrevista de ontem, eu fico muito mais com o Groy do que com o Andrada. Eu acho que o Groy está muito mais no ambiente do Grêmio nesse momento que o Andrada. O Andrada foi totalmente descartado. Totalmente descartado. Aboubakar foi perguntado e tal, e surgiu a primeira mensagem subliminar. O Duda pergunta, para mim o Aboubakar em característica é melhor que o Funes Mori. E o Guerra diz, e os dois? E todo mundo começa a rir. E aí mudam de assunto. Aqui fica claro o seguinte, tá? Depois nós vamos chegar nos 90 e 50, que tem várias interpretações diferentes. Vocês vão entender depois. Aqui a primeira mensagem subliminar sobre centroavante. O Aboubakar está no jogo. O Funes Mori é caro, segundo o que disse o dirigente. Então, vamos indo. Sobre Luan, a não renovação passa por uma análise de muita gente. Não é uma decisão do presidente. O Grêmio tem uma comissão técnica, um executivo, um gerente de futebol. Se analisou tecnicamente o desempenho do atleta e se optou pela não renovação. Fechando a questão do Luan, exatamente nesse sentido. Sobre Campaz, Guerra deu uma notícia, né? Ele disse que o Rosário pagou o Grêmio há 45 dias. Isso aí foi divulgado já há um tempo atrás, mas alguns tinham dúvidas se tinha pago ou não. E o Campaz agora está negociando a renovação de contrato lá. Se ele não renovar lá, ele vem para o Grêmio porque cada um tem 50%. Só que é uma injustiça, vamos ser justos, né, com o Rosário. Aí o Rosário exerceu o troço, agora o Campaz vai lá e triplica o salário que quer, cria um baita de um problema, e o Grêmio já recebeu. Hoje o clube tem 50 do Grêmio e 50 do Rosário. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se o Campaz não acertar a renovação lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente hoje o Rosário está numa sinuca de bico, né? Ele já pagou, mas se ele não renovar, o jogador volta. Então, coisas do futebol. Vamos a Vijaçante. O Vijaçante tem contrato em vigor até o final de 24, e se fizer 60% dos jogos, renova automaticamente até 25. O Vija é um cara comprometido, sério. Estamos conversando para valorizar mesmo com essas situações. O Grêmio chamou o Vijaçante por livre e espontânea vontade para valorizar o jogador, não por ter pressa de perder. Lembrando, então, aqui uma informação nova, o contrato termina em 24. Se ele jogar 60% dos jogos, e ele joga, ele vai até o final de 25. Então, faltam 2 anos para renovar, para ter problema com isso. Outra questão que ele colocou, que a questão da Arena é muito difícil, o assunto que mais toma tempo do presidente, e tudo é fácil, mas tudo é difícil. Deixando bem claro que realmente essa situação é muito complicada. E aí a gente chega na principal frase, na principal manchete, na principal que vai tomar conta de tudo. E que revela uma série de interpretações. O presidente disse o seguinte, tem 2 nomes que ainda não chegaram na imprensa, mas que estão com situações avançadas. Um está a 90%, e aí ele olha para o Bruno e diz o seguinte, 90%, né, Bruno?
E o outro, aí ele faz um pensamento ali, o outro falta andar um pouco. Esse tá 50. Tem 2 nomes que ainda não chegaram na imprensa. Um está 90 e o outro está 50. Quando tu pega todo o contexto, teve gente dizendo, não, esse de 50 é o Abubakar, o 90 é o Funes Mori. Mas não foi o que eles disseram. Isso é interpretação. A frase tem 2 nomes que ainda não chegaram na imprensa e que estão em situações avançadas. Porque o Duda pergunta, tem algum nome então que vocês que ninguém divulgou e tal, dá para falar alguma coisa? Não diz o nome do atleta, mas diz como está a negociação. E aí que vem essa resposta. Então, bora lá, vamos atrás dos nomes, é isso que a gente tem que fazer. É isso. O nosso trabalho é exatamente esse, procurar os nomes que o Grêmio está negociando. Um está a 90% e outro está a 50%. Aí tem 2 nomes que ninguém ouviu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.